ministro André Mendonça, que determinou a transferência do banqueiro Daniel Worcaro, o relator destacou que a decisão teve o respaldo da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. O gesto é interpretado como uma tentativa de dividir a responsabilidade pela medida em meio às críticas à condução da investigação. A matéria está aqui na tela, vamos ali para o telão para eu mostrar para quem está nos assistindo. É a apuração do Igor Gadelha, que entende, aí na conclusão dele, que é uma vontade de dividir a responsabilidade do ministro André Mendonça. Então, ele acabou colocando a responsabilidade junto à PF e ao Ministério Público. Ele, que é o relator do caso, acabou transferindo o banqueiro para Papodinha. Ele expôs a estratégia na decisão em que autorizou a transferência. No próprio despacho, ele ressaltou que tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República defenderam a Papodinha como presídio mais adequado para Worcaro neste momento, ou seja, não foi uma decisão unicamente do ministro André Mendonça. Então, ele disse o seguinte: considerando as ponderações apresentadas pelas duas instituições, que são responsáveis pela persecução penal, verifica-se que na atual conjuntura, a custódia de Daniel Worcaro no batalhão da Polícia Militar, na Papudinha, revela-se a alternativa mais adequada dentro as opções disponíveis no momento. A estratégia ocorre em meio a essas críticas do ministro Gilmar Mendes à condução do caso Master. O decano do Supremo já criticou a prisão de investigados como forma de pressionar por uma delação premiada. Mendonça usou a decisão sobre Worcaro para rebater essas críticas. Sem citar Gilmar, o ministro escreveu no despacho que a transferência não tem relação com as tratativas frustradas de uma colaboração premiada. A gente lembra que no início da semana, o ministro do Supremo e decano Gilmar Mendes criticou o andamento da colaboração premiada e o andamento dessa investigação, desse processo, pelo relator André Mendonça. Inclusive, isso ficou muito claro durante um julgamento que o próprio Gilmar Mendes acabou trazendo à tona da família do Daniel Worcaro, do primo e do pai do Daniel Worcaro. Era um julgamento que não estava sendo esperado, ele acabou puxando o caso para o julgamento na semana passada. O ministro André Mendonça falando que recebeu, inclusive, advogados que tentavam apresentar uma delação seletiva. E foi muito criticado por Gilmar Mendes, dizendo que ele não tinha que tocar nessa ferida, porque colaboração premiada é coisa de Polícia Federal e do Ministério Público. O ministro apenas homologa a decisão tanto da PF quanto da Procuradoria-Geral da República. E aí eu já quero também ouvir o Felipe um pouquinho sobre isso, porque você vê que o André Mendonça, Felipe, ele não quer tomar decisões sozinho. Acaba determinando, colocando aí a manifestação tanto da PF como do Ministério Público como justificativas também para mandá-lo para Papudinha. É um caso de muita repercussão e o ministro Gilmar Mendes em torno disso, dizendo que a prisão seria desnecessária. Então fica complicado para outro ministro poder tomar uma decisão de tanto peso sem um respaldo. Ele teve o respaldo aí das duas instituições, talvez fique mais fácil, né, dividir essa responsabilidade. E tem uma questão também que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que estão querendo, né, encontrar algum tipo de nulidade nesse processo. Então, o André Mendonça tem que ser muito cuidadoso e cauteloso nas decisões dele, né? E se respaldar em orientação, né, em despacho, em parecer da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, vai ajudar ele nessa linha, né? E não comprometer o processo como um todo. E aí tem uma corrente, né, que é capitaneada pelo Gilmar Mendes, né, que é voto vencido na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, que acha, né, que o André Mendonça estaria, de certa forma, tentando conduzir uma delação premiada, né? Eu não sei de onde ele tirou isso, né, se ele tem alguma prova que o André Mendonça sentou com o Daniel Worcaro para negociar os termos da delação premiada. O que o André Mendonça falou na sessão, é que ele foi procurado por um advogado, né? E juiz é obrigado a receber advogado. É bom lembrar disso, né? Uma das prerrogativas da advocacia é ser recebido pelo magistrado que tem o seu processo, né? Agora, isso é muito diferente de falar que negociou os termos de delação premiada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A não ser que se prove que efetivamente ele participou das negociações, o que até agora ninguém mostrou nada diferente, né? Pode falar que ele está negociando a delação premiada. Pelo contrário, né? O que mostra claramente, o que dá a entender é que o André Mendonça criou parâmetros para homologar a delação premiada, né? E o parâmetro é óbvio, Neila. Ou teremos uma delação premiada geral e restrita que pegue todo mundo,
ou não tem que homologar delação premiada alguma. Isso, na minha opinião, faz parte da jurisdição de um juiz que vai receber um acordo de delação premiada. Só falta agora o juiz ser obrigado a receber e homologar uma delação premiada que todo mundo sabe que ela é seletiva. Então, André Mendonça, Neila, para terminar, está secando essas cautelas todas. E uma forma de fazer isso é cercar das ponderações da Polícia Federal e do parecer da Procuradoria-Geral da República. É isso que ele está fazendo, dividindo a responsabilidade com a PF e com a PGR. Porque, senão, a gente sabe que o poder constituído, o tal establishment, a tal política tradicional, vai acabar achando uma nulidade no processo e vai acabar deixando todos esses criminosos soltos, assim como aconteceu com a Lava Jato e assim como aconteceu com vários outros casos de escândalo desde a história, desde o início da República no Brasil. Olha, falando sobre o Mendonça, o ministro fica responsável por mais um caso de destaque no Supremo Tribunal Federal.